Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live, desculpem, onde nós apresentaremos aqui informações sobre, principalmente da parte de declaração do imposto de renda. Essa apresentação eu vou dividir com a Ana Paula. Ana Paula é nossa gerente de seguridade aqui da Visão Prev. Eu faço uma primeira parte mais introdutória, dando algumas informações gerais sobre a parte de benefício fiscal, sobre isenção por moléstia grave, tabelas de tributação, sucessão patrimonial, ou seja, uma visão mais geral sobre o tema, mas depois a Ana Paula vai fazer uma apresentação e a Ana estruturou de uma forma bem didática, onde ela mostra, inclusive, os quadros da declaração de imposto de renda para cada situação, onde declarar, como declarar. Nós vamos disponibilizar essa apresentação, assim que terminar, a gente disponibiliza para todos, então acho que vai ser muito importante aqui seguir as explicações da Ana para nós entendermos aqui como temos que fazer a declaração do nosso imposto de renda para esse ano, tá? Como a gente sempre faz, dividimos em duas partes, eu faço uma introdução, uma primeira parte, a Ana Paula depois faz a parte mais completa técnica, e no final nós abrimos aqui para dúvidas, perguntas, no acesso ao chat que vocês estão. Vocês já podem ir enviando as perguntas, só que nós vamos terminar toda a apresentação, até porque, eventualmente, uma pergunta pode estar num slide que eu vou apresentar, ou que a Ana vai apresentar. Depois, nas respostas, nós utilizamos esse slide como suporte à nossa resposta. Então, por isso que a gente passa por toda a apresentação e depois respondemos as perguntas sobre a apresentação ou sobre a visão prévia. Também ficamos à disposição aqui. Temos o apoio também do nosso pessoal da área de comunicação para informações que vocês queiram de outros temas. Estaremos aqui disponíveis para responder. Tá ok? Bom, vou começar aqui, sigo com a primeira parte da apresentação. Como eu disse, uma primeira parte que ela é com uma visão um pouco mais geral, e depois a Ana vai entrar mais especificamente, a Ana Paula entrará mais especificamente na declaração do imposto de renda. Tá bom? Então, eu fico com a segunda parte da frase aqui do incentivo fiscal e das vantagens de um plano de previdência. Pode passar, por favor? Aqui, como eu disse, né, uma visão geral, essa primeira parte minha, a segunda parte da Ana Paula e a terceira, que eu e a Ana ficamos juntos aqui para tirar as dúvidas sobre esse tema ou sobre outros temas que vocês tenham da visão prévia. Pode passar, por favor? Primeiro tópico para todos, é sempre importante relembrar aqui que previdência privada, ela dá direito a uma isenção fiscal de até 12% dos rendimentos tributáveis pela declaração completa, tá? Então, todas as pessoas que fazem uma declaração completa de imposto de renda e que fizeram contribuições no ano calendário daquela declaração, então, por exemplo, agora nós abrimos a janela para fazer a declaração do exercício 2025. Então, todas as contribuições que foram realizadas para a Previdência Privada em 2025, elas podem abater da base do imposto de renda até o limite de 12% dos rendimentos tributáveis anuais. Um quadrinho que sempre a gente apresenta, se puder passar, por favor. Esse quadro, ele mais didático, porque quando você fala de valores, né, sem ver números, ele é um pouco mais complexo. Então, imagine, e aqui é só hipotético, tá, pessoal? Não se prendam a valores, é muito, é pouco, é só para a gente entender causa e efeito do cálculo do incentivo fiscal. Então, imagine alguém que tenha um salário de R$5.000, esse salário de R$5.000, ele dá um salário de 60 mil ano, né? Se eu pegar os R$5.000 e multiplicar por 12 meses, é um total de 60 mil ano. Se esses R$5.000 na primeira coluna, sem contribuição para a Previdência, para a visão prévia, então ele tem uma base de cálculo de 60 mil e ele vai ter um imposto anual devido de R$ 5.747,98. Ou seja, com as deduções e com a aplicação da tabela do imposto de renda, tem um imposto a pagar de R$ 5.747,98.
A segunda coluna é caso esse mesmo cenário tenha feito contribuições na visão prévia no valor de 7.200. O 7.200 aqui, ele corresponde a 12% da base de cálculo. Então, R$60 mil, 12% é os 7.200. Então, nós colocamos um valor que está no limite dos 12%. Se ele tivesse feito menos de 12%, seria utilizado da mesma forma, só que reduziria menos a base de cálculo. Se ele tivesse feito mais de 12%, então, por exemplo, tivesse aqui um valor de R$8 mil, para citar qualquer valor, no cálculo entraria só 7.200, que é o limite de 12%, e os R$800, apesar de terem ido para a conta de previdência, ele não geraria impacto aqui no incentivo fiscal. Mas voltando, então, utilizando os 12% de 7.200, a base de cálculo ela cai de 60 mil da primeira coluna para 52.800, ou seja, é os 60 mil menos os 7.200 de contribuição. Com isso, o imposto devido também ele cai para 3.926,79, o que gera um incentivo fiscal, ou seja, um imposto pago a menor de 1.821,19. E, além desse incentivo fiscal, ou seja, além do pagamento menor do imposto, você fez uma poupança, você tem uma reserva na Previdência dos 7.200 que é seu para receber no futuro. Tá? Então, é sempre importante lembrar essa regra do incentivo para quem faz a declaração completa. Aqui alguém pode questionar, falar, mas eu sou um assistido, eu já estou recebendo benefícios, eu posso fazer uma contribuição ao plano? A resposta é sim, de duas formas. Você pode, para quem é do plano visão telefônica ou visão multi, ele aceita contribuições, o plano telefônica BD e o plano previsão não aceita contribuições, dada a característica do plano, mas o plano visão telefônica e o visão multi aceita, e tantos participantes de visão telefônica e visão multi, mas também do telefônica BD e também do previsão, tendo interesse de fazer contribuições, ele pode abrir até no próprio CPF dele, que vai dar um incentivo fiscal, abrir um plano família, um plano mais visão, e fazer essas contribuições no plano mais visão, que ele dá o mesmo impacto. Né? Então, o informe de rendimento nosso ele é consolidado pelo CPF, mesmo que ele estivesse fazendo esses 12% em outro plano, dentro da visão prévia, ele vai ter esse mesmo impacto no cálculo de incentivo fiscal. Ok? Então, relembrando aqui do incentivo fiscal, é sempre importante nós falarmos sobre ele, porque esse é um atributo importante da Previdência. Pode passar, por favor? O próximo, nós temos também, isso só tem na Previdência Privada fechada, duas tabelas de imposto de renda. A tabela progressiva, que é a tabela mais comum que nós conhecemos, né, que é aplicado sobre salários. Essa tabela ela teve uma mudança a partir de janeiro deste ano, né? Valores até 5 mil, ele tem isenção de 5 mil e um centavo, né, acima de 5 mil, até 7.359, tem uma regra de redução progressiva do imposto, e acima de 7.350, ela aplica a tabela tradicional, a tabela que era antes, com a alíquota de 27,5%. Tá? Então, é a mesma tabela progressiva anterior, só que com as novas regras vigentes a partir de 1º de janeiro agora de 2026. Essa tributação nova vem sendo aplicada desde janeiro deste ano. Tá? Mas também há a possibilidade de ter a tabela regressiva. O que é essa tabela regressiva? É uma tabela que ela começa com uma alíquota de 35%, e a cada 2 anos essa alíquota ela diminui 5%. Então, ela começa com 35%, depois de 2 anos cai para 30%, depois de 2 anos cai para 25%, depois cai para 20%, assim por diante, até chegar no limite da tabela, depois de 10 anos, 10% da alíquota. Tá? Importante, essa contagem ela vai da data do depósito, da data do aporte que eu faço em previdência. Então, não é que se eu ficar 10 anos depositando, todo o valor estará numa alíquota de 10%. O que completar 10 anos está numa alíquota de 10%, o que tiver entre 8 e 10 anos
está numa alíquota de 15%, o que tiver entre 6 e 8 anos, uma alíquota de 20%, e assim por diante. Nós pagamos sempre utilizando a contribuição mais antiga, ou seja, a menor alíquota dessa tabela. Tá? Então, essa é a regra, é uma tabela diferenciada em relação ao pagamento de renda, que só a Previdência Privada Complementar tem. Pode seguir. Aqui um ponto também que eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, teve a publicação em 2024 da Lei 14.803, né, que alterou a legislação sobre o regime regressivo do imposto de renda. Antes, a escolha do regime regressivo ela só poderia ocorrer ou em 2005, quando foi constituída essa legislação. Então, quem já tinha um plano de previdência em 2005 tinha que optar se queria uma tabela regressiva ou não, mesmo sem saber no futuro quando iria receber, como iria receber, mas era naquele momento, ou para quem entrou no plano depois de 2005, na data de entrada. Tá? Essa legislação ela trouxe uma possibilidade das pessoas escolherem a tabela que querem utilizar, progressiva ou regressiva, quando recebem o primeiro valor do plano de previdência. Esse primeiro valor pode ser um benefício ou pode ser um saque que ele faça. Tá? Então, qualquer movimentação, ele define qual é a tabela e aí já não altera mais. Quem é a tabela progressiva e escolheu essa tabela anterior a 10 de janeiro de 2024, que é a data da publicação da lei, ele também tem a possibilidade de escolher, de optar pela troca pela tabela regressiva a qualquer momento. Então, quem é a tabela progressiva no recebimento do seu benefício e escolheu essa tabela ou já recebe benefício antes de 10 de janeiro de 2024, ele tem a possibilidade de ainda optar pela tabela regressiva. Quem escolheu depois, na vigência da lei, mesmo sendo progressivo, já não pode mudar mais, porque fez a escolha já na nova legislação. E a tabela regressiva, quem estiver recebendo pela tabela regressiva, mesmo anterior a 10 de janeiro de 2024, essa decisão é o que a lei chama de irretratável, ou seja, essa escolha não pode ser alterada. Então, quem é regressivo permanecerá regressivo, quem é progressivo antes de 10 de janeiro pode permanecer ou pode optar por trocar pela tabela regressiva, sendo necessário, a gente pode simular, apresentar aqui simulações de como estão as suas contribuições pelas alíquotas para tomar a decisão. Agora, quem escolheu ser progressivo depois de 10 de janeiro de 2024, já está na vigência da nova lei, já não pode alterar mais. Então, sempre lembrando que nós temos duas tabelas, e acho que esse é mais conhecido, a tabela progressiva e regressiva. Acho que o fato novo aqui que eu gosto de reforçar é essa legislação de 10 de janeiro de 2024, 14.803, que deu agora a possibilidade de fazer essa escolha pela tabela no momento do recebimento do primeiro benefício, ou quem já era progressivo anterior, até eventualmente fazer uma alteração do regressivo. Não há obrigatoriedade, essa mudança só será feita se o participante entender que é melhor para ele aplicar essa mudança. Senão, pode ficar da forma como está. Vamos seguir. Outro ponto também que eu acho que é sempre importante nós falarmos sobre ele, que é uma legislação que nós temos no Brasil e aqui vale para a Previdência de forma geral, aqui vale para a Previdência fechada e também para o INSS, né, então, para os dois casos, que quem tem moléstia grave, ele tem isenção do pagamento do imposto de renda. Tá? E, novamente, isso vale tanto para a Previdência Complementar Fechada, que é o caso da Visãoprev, mas também vale para o pagamento da aposentadoria do INSS. Tá? E se alguém já recebe benefícios e identifica um processo de moléstia grave, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que a lei traz do que são moléstias graves, né? Mesmo que já tenha recebido um benefício da visão prévia do INSS, é possível, uma vez sendo deferida essa isenção, receber aí o imposto pago nos últimos 5 anos. Tá? Importante, esse é um ponto que depende de como é um
uma legislação e é uma definição pública, aqui o processo ele é formalizado junto ao INSS. E o INSS, para evitar fraude, o que ele pede é um laudo de um órgão público de saúde, por exemplo, uma UBS, uma unidade básica de saúde. Alguém pode dizer, pô, mas eu fiz todo um tratamento aqui de um processo de câncer, para falar uma moléstia grave aqui que está no rol, que nós vamos ver no slide seguinte, com meu médico particular ou num plano de saúde, então significa que eu não posso ter essa isenção? Não, o que precisa ser feito é pegar todos os exames, o parecer do seu médico, toda a documentação que você tem em relação a isso e procurar uma UBS, a UBS da sua região, próximo à sua residência, para levar toda essa documentação e o médico público da UBS dar um laudo fundamentado nos exames e no parecer que seu médico já deu. Tá? Aqui para poder dar entrada no INSS, e esse processo é feito administrativamente no INSS pelo aplicativo Meu INSS. Tá? Então, é um processo que ele é virtual, não precisa ir até o INSS, não sei que depois o processo identifique alguma outra dificuldade, mas o processo administrativo é juntar a documentação e dar entrada no aplicativo Meu INSS. Tá? Então, esse é o processo. Aqui tem toda a fundamentação da legislação, de todo o processo de moléstia grave. E aqui do lado direito tem o que a legislação traz de moléstias que ele considera que são passíveis à concessão da isenção do imposto de renda por essas moléstias. Tá? Então, tem um grupo maior de doenças aqui, né? Então, por isso que eu falei ali no slide anterior, né? Neoplasia maligna, que é um processo de câncer. Então, quem teve ou tem um processo de câncer, ele pode entrar com um processo. Mas eu fiz há um tempo atrás, eu tive qualquer tipo de problema, fiz um tratamento e agora estou fazendo um acompanhamento, já não tenho mais, por sorte, a doença. Mas se você teve a doença, se foi diagnosticada essa doença, você pode dar entrada no INSS fazendo o pedido pela moléstia, tá? Mesmo que tenha sido no passado, óbvio que quanto muito distante, falar isso foi há 20 anos atrás, só para falar qualquer data aqui, o INSS talvez crie algumas dificuldades pelo tempo, né? Mas administrativamente cria algumas dificuldades. Mas você tem o direito de entrar e fazer essa solicitação. Okay? Não precisa estar no tratamento nesse momento. Mesmo que tenha, isso aconteceu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas eu tenho toda a documentação, eu estou acompanhando com o meu médico ainda, tenho o laudo do meu médico, então pode ser feito esse pedido junto ao INSS. Então, vamos seguir. Aqui então, passei por 2, incentivo fiscal, falei de moléstia grave. Um outro tópico que é muito relevante dentro de previdência privada, e aqui a gente já começa a chegar na declaração do imposto de renda, né, que depois a Ana vai dar bem mais detalhes, é o conceito de sucessão patrimonial. O que significa isso? Na Previdência, você pode deixar os recursos que estão na Previdência, e aí depende do plano, né? Um plano, por exemplo, visão telefônica ou visão multi, você indica quem são seus beneficiários e depois o pagamento da pensão, no caso da sua ausência, após o seu falecimento, ele é feito diretamente àqueles beneficiários legais ou beneficiários indicados, sem necessidade de passar aqui por inventário ou outro tipo de discussão. Tá? Então, isso ele traz uma isenção do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações aqui, que é um imposto estadual, cada estado tem uma alíquota diferente, e também, quando você faz um inventário, você precisa de um advogado, e via de regra, o advogado ele cobra um valor sobre os bens totais, né?
Então, estava dizendo que aqui a gente já vai se aproximando da declaração do imposto de renda, e é por esse motivo que a sua reserva na previdência privada, né, seja ela fechada ou aberta, seja na visão prévia, ou, desculpem, ou se tiver um PGBL num banco, e só um PGBL, essa declaração, a reserva é diferente, tá? O VGBL, apesar de ser considerado como previdência, ele não tem um incentivo fiscal, então se declara como se fosse um investimento. Então, um outro ponto importante é utilizar a previdência também como sucessão patrimonial, dado que o seu saldo, a sua reserva aqui na visão prévia, não precisa constar na declaração de imposto de renda lá em bens e direitos, por exemplo. Tá? Você coloca suas contribuições, e a Ana vai mostrar como, na sequência aqui, como lança eventualmente contribuições que foram realizadas, mas sua reserva não precisa estar lá em bens e direitos, por isso que não entra no inventário após o seu falecimento. Ok? Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Pontos gerais, eu acho que aqui estou reforçando alguns pontos, mas não trago nenhuma grande novidade sobre esses temas, né? Deixo vocês agora com a Ana, que vai fazer a apresentação da declaração do imposto de renda, e como eu disse, na sequência, depois eu volto para falar com vocês também e tirar dúvidas sobre temas. Tá bom? Ana, contigo. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu sou gerente de seguridade da Visão Prev e hoje eu trouxe para vocês um pouquinho do que vai ser a declaração de imposto de renda 2026. Na segunda-feira, a Receita Federal realizou uma live trazendo o cronograma para esse ano e as principais mudanças na legislação. Então, a partir no dia 20 de março, que agora é a próxima sexta-feira, eles vão publicar o programa de geração da declaração, tá? Só que ainda sem as informações do pré-preenchimento. Na segunda-feira, dia 23 de março, começa o período de envio da declaração e nesse momento é disponibilizado o pré-preenchimento. O envio da declaração vai ser no período do dia 23 de março a 29 de maio. Notem que 29 de maio é o último dia útil de maio, não é o último dia de maio, então dia 29 de maio é uma sexta-feira, até às 23h59 poderão ser enviadas as declarações de imposto de renda 2026, ano calendário 2025, tá? Já no próprio dia 29 de maio, a Receita pagará o primeiro lote de restituição e vence a primeira cota para quem tiver imposto de renda a pagar. Então, esse ano eles conseguiram antecipar bastante algumas ações. Toda a regra, mudanças, está disponível na Instrução Normativa 2312, que foi publicada na última sexta-feira, tá? E comunicada para todos na live da Receita Federal no dia 16 de março, nessa segunda-feira. As principais novidades, né, para esse ano. Então, eles atualizaram os valores para a obrigatoriedade da entrega. Então, para todas as pessoas, né, de uma linha geral, que tiveram rendimentos maior que R$ 35.584, rendimentos tributáveis, ou rendimentos isentos ou com tributação exclusiva maior que R$ 200.000, estão obrigados a declarar o imposto de renda, tá? Publicaram o cronograma de antecipação do pagamento das restituições, então, como eu coloquei, no dia 29, o último dia da entrega, já inicia o pagamento do primeiro lote. Quem estaria elegível a esse primeiro lote? Quem fizer a declaração até o dia 10 de abril. 10 de maio, desculpa.
toda a evolução da declaração online no meu imposto de renda, então vieram novidades no programa para declaração de imposto de renda, a evolução também da declaração pré-preenchida, então agregaram novas informações no pré-preenchimento, lembrando que o pré-preenchimento não elimina a necessidade de revisão dos dados, tá? Embora a Receita traga aquelas informações, é de responsabilidade do contribuinte revisar os dados que foram colocados pela Receita. Então, cheque, o rendimento tributável que está sendo informado, imposto de renda informado, para ter certeza que a declaração está correta. Um lote especial de restituição automática de 2025. Esse lote especial é para as pessoas que não têm obrigatoriedade de entrega da declaração, mas que tiveram o valor retido de imposto de renda durante o ano de 2025, desde que tenham CPF válido e o Pix cadastrado. Em julho, a Receita automaticamente vai pagar essa restituição. E a Receita vai voltar a fazer as lives informativas com regras, orientações, que ela deixou de fazer no ano de 2025, a última live foi em 2024, então esse ano eles retomam as lives. E aqui a gente vai apresentar os principais campos dos informes de rendimento que a Visão Prévia emite e como declarar isso no programa de declaração do imposto de renda. Aqui a gente está utilizando ainda o programa referente à declaração do ano passado, porque a Receita só vai publicar na sexta-feira o novo programa, mas para esses campos não deve ter ocorrido nenhuma alteração, tá? Então a gente se baseou na declaração do ano passado. Então, o primeiro ponto são os rendimentos tributáveis e imposto de renda retido na fonte. Aqui, para os participantes que optaram pelo regime progressivo. Então, no campo 3.1 do informe de rendimentos e 3.5, a gente apresenta os valores recebidos, seja por pagamento de benefício, resgate no regime progressivo, tá? Durante o ano de 2025. Esses valores, eles devem ser lançados no programa de geração do imposto de renda, no item rendimento tributável recebido de pessoa física, tá? A carinha da tela é essa, então aqui a gente tem rendimentos recebidos de pessoa jurídica, onde a gente destacou, e imposto de renda, imposto retido na fonte. No campo anterior, a gente tem o nome da fonte pagadora, então aqui vai entrar com os dados da Visão Prévia, CNPJ da fonte pagadora, no caso, CNPJ da Visão Prévia, tá? Consta nos informes publicados, e aqui o total informado no campo 3.1 e 3.5, para quem optou pelo regime progressivo, seja aposentadoria ou resgate. Rendimentos tributáveis, pagamentos efetuados a título de contribuição para a previdência complementar. Como o Marcelo colocou, as contribuições realizadas para a Visão Prévia, por exemplo, elas são dedutíveis da base de imposto de renda no limite legal de 12%. Para quem fez contribuição para a Visão Prévia, para os planos da Visão Prévia durante o ano de 2025, essa informação consta no item 3.3, tá? Para os participantes ainda ativos, colaboradores ainda do grupo, onde quando as contribuições são descontadas através de folha de pagamento, essa informação virá no informe de rendimento da empresa, do RH, que o RH disponibilizará. Para quem é um participante da Visão Prévia autopatrocinado ou realizou um aporte, aquele onde a gente emite o boleto ou faz um Pix diretamente para a Visão Prévia, eles constará no informe de rendimentos emitido pela Visão Prévia. Se você é participante do Plano Mais Visão, por exemplo, sua informação também estará no informe de rendimentos da Visão Prévia, no item 3.3. Essa informação, ela tem que ser lançada em pagamentos efetuados com o código 36, Previdência Complementar, e na sequência os dados da Visão Prévia. Então, CNPJ da Visão Prévia, nome da Visão Prévia e o valor que foi pago durante o ano de 2025. Então, se você é um participante
que trabalhou durante o ano de 2025, um período do ano de 2025 no grupo, teve desconto em folha, você vai ter um informe de rendimentos emitidos pelo RH, tá? E se você resgatou nesse mesmo ano ou fez um resgate parcial, você vai ter um informe de rendimento da Visãoprev com esse resgate. Essa contribuição que você fez, que está no informe de rendimento do RH, ele também vai ter que ser informado nesse campo. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aqui a gente tem duas situações. A gente tem o abono, que independe se o participante optou pelo progressivo ou pelo regressivo. O abono, mesmo de quem optou pelo regime progressivo, ele tem um caráter de tributação exclusiva. Então, ele deve ser lançado ele aparece no campo 5.1, 13º salário, e no campo 5.2 aparece o IR calculado sobre esse rendimento, tá? Esse valor, ele vai ser lançado lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no campo específico 13º salário e imposto de renda sobre o 13º salário. Então, esse valor do abono, tanto para quem recebe com a opção de rendimento de tributação progressiva ou tributação exclusiva, ele vai aparecer no campo 5.1, 5.2, e ele vai ser lançado aqui nesse campus 13º salário. Para as pessoas que receberam benefício na opção com regime de tributação exclusiva, seja aposentadoria, um benefício de aposentadoria ou um resgate, ele vai estar sendo informado no item 5.3, tá? No valor líquido recebido, já descontado o imposto de renda, exceto o valor, a parcela referente ao abono, como eu acabei de falar, o abono aparece no 5.1, 5.2. As parcelas do restante do ano ou a parcela do resgate, ela será lançada no 5.3, no valor líquido recebido. Isso por quê? O regime, o rendimento sujeito à tributação exclusiva, ele não tem um recálculo para restituição. Então, ele já é informado no seu valor líquido, o imposto de renda já foi calculado, já foi pago, não tem uma restituição, não tem um pagamento adicional. Então, ele só vai a informação para a Receita Federal. E aí, esse valor, ele deve ser informado no campo rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então, quando eu clicar nesse botão novo, ele vai abrir um quadro para lançar o tipo do rendimento, a fonte pagadora, o CNPJ e o valor. Rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui é um pouquinho do que o Marcelo falou, então aqui é para o participante que tem moléstia grave, tá? Então ele tem 100% do rendimento. Se ele conseguiu comprovar a moléstia grave mediante a entrega da documentação aqui na Visãoprev, ele tem 100% de isenção naquele rendimento recebido, e a gente também tem uma parcela isenta de 65 anos. Então, para quem tem mais de 65 anos, tem uma isenção de R$ 1.903 por mês, tá? Essa isenção ela, de 65 anos, ela só é aplicável para os participantes optantes pelo regime progressivo, porque ele pode ser ajustado na declaração de imposto de renda. E assim, pode ser ajustado, porque ele pode utilizar essa isenção de 65 anos em outras fontes pagadoras, e aí no momento da declaração, como ela está limitada a R$ 1.903 por ano, 35.584, R$ 1.903 por mês, 35.584 por ano, é passível de ajuste. Então, se eu solicitei a isenção de 65 anos aqui na Visãoprev e no INSS eu também tenho essa aplicação, no momento da declaração a Receita vai fazer um ajuste, um recálculo, e certamente eu terei um imposto a pagar para a Receita, porque mensalmente eu me beneficiei 2 vezes da isenção. Então, até para a gente evitar esse tipo de situação, o que a Visãoprev adotou? O default,
é a gente não aplicar os 65 anos. Para a gente considerar essa isenção de 65 anos, o participante ele deve entrar em contato com a Visãoprev e informar que ele quer utilizar a isenção de 65 anos. A Visãoprev não tem conhecimento se ele utiliza, se ele recebe um benefício no INSS, essa isenção de 65 anos é automática no INSS, então a gente não tem conhecimento se ele recebe um rendimento pelo INSS, ou se tem outras fontes de aposentadoria onde ele pode utilizar. Então, por uma questão de conservadorismo, a gente não adota, para o participante não ser prejudicado lá na frente. Se ele quiser entrar de acordo com o seu planejamento financeiro, se achar que é melhor utilizar, porque tem mais de 65 anos, tem que entrar com pedido junto à visão prévia, a gente passa a utilizar essa isenção na folha. Essa isenção, essa parcela isenta, tanto para moléstia grave quanto para os 65 anos, ele vai aparecer no quadro 4.1 e 4.2 do informe de rendimento, e no programa de declaração de imposto de renda, ele aparece em rendimento isento e não tributável, e aí deve ser colocado ou no item 10, né, parcela isenta de proventos de aposentadoria, com 65 anos ou mais, ou no item 11, pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave. Aí depende se é uma utilização por 65 anos ou por moléstia grave. Então, ele vai ser informado aqui nesse campo da declaração. Aqui a gente vai falar um pouquinho das despesas com educação, embora a gente não tenha essa informação no nosso informe de rendimentos, mas é importante que fique claro para o contribuinte, para os nossos participantes, que é possível abater, né, despesas com educação da base do valor do imposto de renda, só que há uma limitação, o valor para esse ano é de R$ 3.561,50, tá? E ela deve ser lançada em novo pagamento, né? Aqui, novo pagamento, despesas com instrução. E aí, precisa de uma documentação que suporte esses pagamentos, então, os comprovantes de pagamento de mensalidade de escola, de faculdade, devem suportar essa declaração que foi feita, tá? Somente o ensino regular é dedutível, então, colégio, escola infantil, ensino fundamental, médio, faculdade, ele pode ser utilizado. Cursos de idiomas, cursos extracurriculares, aulas de dança, por exemplo, eles não são dedutíveis da base de imposto de renda. Isso tem que ficar bem claro, porque a Receita não vai aceitar. Despesas médicas, não há um limite de valor para despesas médicas para o abatimento da base de rendimento tributável, tá? Ele é lançado também em pagamentos efetuados com o código 10 médicos no Brasil, existem outras aberturas dependendo da especialidade médica, tá? E aí ele é lançado aqui também com os dados do profissional para quem foi pago, ou do prestador de serviço para quem foi paga aquela despesa, valores, e da mesma forma que para as despesas com ensino, a gente precisa ter essa documentação de suporte, para a despesa médica também. Então, para os dois tipos de despesa, é muito importante que tenham essas informações em mãos para o momento da declaração e depois que vocês guardem esses documentos, porque em qualquer solicitação da Receita, para esclarecimento, para dúvida, a Receita vai solicitar a comprovação. Então, não joguem fora, mantenham esses documentos arquivados no seu processo de declaração do imposto de renda anual, para evitar dores de cabeça futura com esse assunto. Para finalizar, o Marcelo falou da nova regra do imposto de renda a partir de janeiro de 26, tá? Prevendo uma isenção para quem ganha até R$ 5.000, uma redução progressiva para quem ganha de 5.001 até R$ 7.350, e acima disso aplica a tabela tradicional do imposto de renda. Essa alteração, ela só é válida a partir de janeiro de 2026, então para o próximo ano, que vai afetar a declaração de imposto de renda, para essa declaração agora não tem impacto, tá? Então,
vai ser declarado só o que realmente foi pago, recolhido durante o ano de 2025, e é muito importante que para esse ano, vocês tenham um planejamento financeiro, por quê? A Visãoprev, ela não tem a informação de outras fontes pagadoras, assim como outras fontes pagadoras não sabem o que vocês recebem pela Visãoprev, não tem esse conhecimento. Cada fonte pagadora vai aplicar essa tabela para quem é regime progressivo, obviamente, de acordo com o rendimento pago, na folha. No momento da declaração, esses rendimentos que estão dentro do regime progressivo serão somados e haverá um recálculo do imposto de renda. Então, se aqui na visão prévia a pessoa recebeu um rendimento menor que R$ 5.000, no INSS recebeu um rendimento menor que 5.000, por exemplo, 4.000 no INSS e 4.000 na visão prévia. Em ambas as fontes não houve o recolhimento de imposto de renda. Porém, no momento do ajuste de declaração anual, vai ser somado esses rendimentos tributáveis. Então, haverá um recálculo, pode ter um imposto a pagar. Então, é muito importante que seja feita essa análise, cada um analise sua situação, sua realidade, rendimentos recebidos, e verifique se realmente está na tabela adequada, como o Marcelo colocou. Ainda existe a possibilidade de alteração de regime de tributação com a lei publicada 14.803. Então, para quem estava no progressivo, pode alterar para o regressivo. Quem vai passar a receber o benefício, vai fazer opção no momento da concessão do benefício, ou do momento do resgate. Então, é muito importante levar todos esses pontos em consideração, porque na folha, imediatamente pode ser que não tenha uma tributação, mas pode ser que isso aconteça no momento da declaração de ajuste. E aí, para finalizar, o nosso informe de rendimento está disponível no site da Visãoprev, na área restrita, então você entrando com a sua senha, usuário e senha, consegue acessar já o informe de rendimento. Os valores devem ser lançados de acordo com o que foi colocado nos informes das fontes pagadoras, tá? Qualquer dúvida, procura um contador de sua confiança. Existem casos mais complexos de recebimento de herança, venda de imóvel, aplicações financeiras. Aqui a gente tentou abranger os casos mais comuns, que acontecem com uma maior frequência, que são os rendimentos tributáveis, rendimentos isentos ou por moléstia ou por 65 anos, imposto de renda, mas existem ainda N situações que a gente acabou não abrangeu, são situações muito específicas, que na dúvida é melhor você consultar um contador de confiança para auxiliar na declaração de imposto de renda e evitar a malha fina, problemas com a receita. Lembrando, né, que as deduções, a gente tem um incentivo fiscal, como o Marcelo colocou, todas as contribuições efetuadas para os planos da Visão Prévia, seja para Mais Visão, Visão Telefônica, Visão Multi, eles são dedutíveis, tá? Eles são elegíveis a esse incentivo fiscal. Então, agora para o ano de 2025 já não dá mais tempo, mas a gente tem agora para esse ano de 2026 inteiro, então já avalie, não deixe para fazer sua contribuição para completar esses 12% no final do ano, porque quanto antes fizer, você também vai ter a rentabilidade do plano. Então, você se beneficia não só do incentivo fiscal, mas dos rendimentos que a Visão Prévia oferece, né, de acordo com o plano, perfil de investimento. E a questão dos 65 anos, né, que eu coloquei, avaliem se vale a pena para quem está elegível a isso, se vale a pena solicitar junto à Visão Prévia, se não utilizem outras fontes pagadoras, lembrando que é um limite único, né, que a Receita coloca, e isso vai impactar na declaração de imposto de renda anual se você utiliza essa isenção em outra fonte pagadora. Então, é importante avaliar se faz sentido, se você também pode estar utilizando agora e não quero mais utilizar porque eu já faço uso desse benefício no INSS, eu não quero deixar para ajustar na declaração, então avalie a situação e qualquer dúvida, entre em contato com a nossa área de relacionamento, que a gente consegue ajudar você com essas dúvidas sobre imposto de renda e demais benefícios. Legal, muito bom, Ana.
Antes de nós seguirmos aqui para as dúvidas, perguntas, nós estamos disponibilizando aqui uma pesquisa, uma avaliação aqui da nossa live. Nós temos um objetivo, ela está bem enxuta, mas o objetivo é ver se podemos melhorar, tem algo que não está legal, algo que a gente possa fazer melhor. Então, se vocês puderem nos ajudar nessa avaliação, como eu disse, ela está enxuta, tem o QR Code que está na parte superior esquerda aqui, e nós vamos incluir também nos comentários do chat um link para quem tiver no celular, quiser, né, estando com o celular, não consegue fazer a leitura do QR Code aqui, pode utilizar o link, mas também quem tiver no computador, se também quiser utilizar o link para clicar e responder a pesquisa, agradecemos aqui pela participação. Tá? Bom, eu vi alguns comentários aqui. A Ana trouxe muita informação, como eu citei no início, né? Está muito didático com o quadro ali da receita. Então, duas dicas aqui. Primeira, essa live ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, se vocês procurarem por Visão Prévia, essa live vai estar disponível lá. A vantagem do vídeo, vocês podem parar para ver o quadro, vocês podem avançar, voltar, ver só o que interessa. Então, acho que é um ponto importante para quem quiser tirar as dúvidas. E nós também enviaremos a apresentação, tá? Para os participantes aqui. Então, também pode consultar esses quadros. Mas vamos lá, vou pedir ajuda aqui para o pessoal da comunicação para a gente colocar. Acho que é o Estevão, beleza. Boa tarde. Os 3 planos mais visão que abri em nome dos meus netos, agora tenho quase certeza que é ele, podem ser deduzidos na minha declaração ou no dos pais dos mesmos. Obrigado. O abatimento ele é sempre feito sobre o responsável, né, o responsável legal. Então, nesse caso, mesmo a contribuição sendo feita por você como avô, quem faz o abatimento são os pais dos netos. Vou abrir um parênteses aqui, porque é um ponto que eu estou acompanhando, né? Muitos de vocês sabem, a Visão Prévia ela participa do Conselho Deliberativo da ABRAP. A ABRAP é a Associação das Entidades de Previdência Privada. A Visão Prévia tem uma cadeira lá no Conselho, eu represento a Visão Prévia nesse Conselho. No ano passado foi constituída uma frente parlamentar mista da Previdência Privada complementar, e tem uma série de projetos de leis que estão sendo discutidas por essa frente parlamentar dos temas de previdência. Um dos temas que tem, um dos projetos de lei que estão, é exatamente nesse sentido, de que a isenção, o abatimento, a dedução, o incentivo fiscal seja para quem contribui e não para quem recebe, nesse caso, né? Então, esse é um projeto de lei, a gente sabe como isso funciona no Brasil, tem projetos de lei que são céleres e são aprovados rapidamente, tem outros que muitas vezes são engavetados e demoram anos e anos, mas essa é uma proposta que já está em comissões sendo discutidas para implantação. Tá? É óbvio que a gente tiver alguma coisa nesse sentido, a gente vai dar transparência, comunicar muito vocês, até fazer uma comunicação mais direcionada para situações como essa, né? Que a gente sabe que tem um responsável financeiro aqui fazendo as contribuições e não utilizando o incentivo porque não pode, mas caso isso se transforme em lei, nós vamos comunicar. O Edilson Felício, sobre contribuição na tabela progressiva, se resgatar de ações pago 15%, e se fizer aporte para a Visão Prévia, valores acima dos 5 mil de isenção, incide R para resgate de assistido. Aqui, Ana, me ajuda no entendimento. Se você tem um investimento em ações, em alguma instituição financeira, né, você está dizendo, se eu fizer o resgate dessas ações, eu pago um IR de 15%. Se esse recurso que foi tributado 15%, você fizer um aporte na Visão Prévia, desse valor que já foi tributado, e você tiver na tabela progressiva, e receber um valor acima de 5 mil, incide IR se fizer resgate,
eu acredito que a pergunta seja essa, Edilson, e se for essa, a resposta é sim, tá? Nesse caso, não há, apesar de ser claramente uma bitributação, né? Você fala, pô, é um recurso que eu já recebi, que eu já tributei do investimento que eu tinha, coloquei na visão prévia, e se for acima de 5 mil, ele é tributado novamente, né? Mas apesar de ter duas tributações sobre a mesma reserva, a gente não tem como, não tem nenhuma forma de isentar um recurso que já foi tributado em outra fonte. Isso não vem carimbado para a gente, né? Dizendo, olha, esse recurso está carimbado, já foi tributado, aqui ele é isento. A gente não tem esse tipo de informação. Então, por isso que aqui também um cuidado e uma análise importante de quando for fazer um aporte, ver qual a fonte desse aporte, né? Para avaliar sobre essa bitributação ou não. Ana, não sei se aqui você me complementa em algo, ou se é isso mesmo. É isso mesmo, Marcelo. A única alternativa seria aquelas isenções que a gente colocou. Então, se você está na tabela progressiva, tem uma parcela isenta de 65 anos, tem a isenção por moléstia. No regressivo, a gente tem as faixas das alíquotas, né? Mas não dá para a gente deixar de tributar. A legislação obriga que um benefício de aposentadoria seja tributado, seja progressivo ou regressivo, independente da fonte. E Edilson, assim, também lembrando, né, se você faz esse aporte, você entra naquele incentivo fiscal de 12%. Tá? Então, aquele primeiro que eu citei, que todo aporte que é feito até o limite de 12% é tributável, da renda tributável pela declaração completa, você pode abater. Então, isso aconteceria caso você faça esse aporte como citado aqui. Ok? Rosângela, Ana, você consegue, para mim não está, eu fiz É, alguma coisa que não está a aparecendo para pergunta ficha de da microfone. Rosângela, poderia explicar um pouco de como declarar em caso de demissão sem justa causa? Essa informação ela deve vir no informe de rendimentos da entidade, da patrocinadora do RH, né? E aí, a princípio, a lógica é a mesma, seguir os campos. Os campos que tem no informe de rendimento, eles se repetem no programa gerador de imposto de renda, tá? Então, deve vir um lançamento de rendimento tributável, o imposto de renda retido, e você vai declarar seguindo essa lógica. Acho que resolvi, Ana, deixa eu sigo aqui. Resolveu? O João Manuel Romão, ele pergunta: recebo o benefício da visão prévia e também do INSS. Tenho que reduzir 12% da renda total ou posso abater as duas fontes? João, primeiro para você para não ter dúvida, os 12% da isenção que eu citei é de aportes que são realizados, tá? Então, se você tem uma renda, um benefício na visão prévia, um benefício no INSS, vou dar um exemplo, tá? Lá eu falei em 5 mil. Suponha que você tenha um benefício de 5 mil na visão prévia e 5 mil no INSS, só para falar algum valor, tá? Não estou discutindo se é alto, se é baixo, se é muito, se é pouco. Só para facilitar a conta. 5 mil na visão prévia, 5 mil no INSS, os 12% eles têm que ser calculados sobre 10 mil, ou seja, a soma dos dois, tá? Então, nesse caso, seria 1.200, porque 5 mil de cada lado dá 10 mil de renda tributável total, 12%, 1.200 é o aporte que você poderia fazer para ter o incentivo fiscal no limite. Aí, se você fizer R$ 1.000, ele vai abater R$ 1.000 também, não vai ser no limite do incentivo, mas ele vai ser. Então, qualquer valor até 12 ele é abatido, superar 12 ele se limita a 12%. Então, pegando o seu exemplo, só para quem perdeu a primeira parte que eu citei, tem duas rendas, 5 mil na visão, 5 no INSS dá 10, e eu fiz 2 mil de contribuição na visão prévia, ou seja, 20%. Você vai até lançar os 2 mil na sua declaração de imposto de renda, mas o sistema automaticamente ele já vai limitar a isenção a 12%, a R$ 1.200 nesse caso.
Antônio Carlos Mendonça, sucessão patrimonial do plano previsão. Diferente do plano multitelefônica, não permite que os beneficiários se tornem pensionistas. Alguma solução prevista? Aqui, Mendonça, o plano previsão ele tem uma característica, né, que é títulos que estão marcados na curva, ou seja, nós levamos esse título até o vencimento. Na estrutura que o plano tem hoje, que ele é ainda um plano robusto, né, um plano com uma reserva de quase 400 milhões e com por volta de 350 participantes, entre pensionistas e assistidos, é um plano ainda robusto para a gente pensar numa eventual situação de quando tiver um público menor, fazer a continuidade do plano. Tá? Hoje, se a gente cria essa regra, o estudo que nós temos que fazer para alongar o investimento, porque o que acontece? Imagina que tem aqui um filho incapaz, e o filho incapaz ele pode receber como renda até esgotar o saldo. A gente tem que levar isso em consideração no cálculo. Isso daria um alongamento no plano que a gente não sabe mensurar e a gente não pode vender esses títulos antes. Então, traria uma complexidade para o plano que ainda a gente não consegue ajustar. Então, sendo direto na sua pergunta, que até por onde você termina ela, alguma solução prevista, no curto e médio prazo, posso te dizer que não. Não tem como a gente fazer uma solução que não impacte na estrutura do plano de ter títulos marcados na curva. Isso a gente conseguiu, né, mudar no Visão Multi e no Visão Telefônica. Atualmente, a regra do Visão Multi e Visão Telefônica, mesmo que seja um beneficiário indicado, ou seja, não é um beneficiário legal, não é cônjuge ou não é filho até 21 anos, ou filho entre 21 e 24 anos que esteja cursando um curso de nível superior, mesmo que não seja esse, seja um filho maior, ele pode optar no Visão Telefônica e no Visão Multi a continuar recebendo a sua reserva como benefício mensal. No passado, um beneficiário indicado, ele só poderia resgatar o valor aqui conosco. Agora, no plano, é permitido que ele faça uma opção, é uma escolha dele, tá? Ele pode continuar optando por resgatar, mas ele pode também ter a decisão de continuar recebendo como renda. É essa a regra que o previsão, dada a característica de investimento do plano, não permite. Tá? Então, de novo, no médio e curto prazo, dada a estrutura e dada a robustez do plano agora, a gente não consegue fazer essa alteração. O Tiago Cerqueira, a isenção de 5 mil começa a valer para esse ano, tendo impacto nessa declaração. Achei que você citou, Ana, quer reforçar? Ela começou a ser aplicada agora em janeiro de 2026, então ela só vale para a declaração do ano que vem. Então, a partir da declaração de 2027 que a gente tem um impacto dessa nova tabela, com a isenção a partir dos 5 mil, até 5 mil reais. Isso, que essa declaração é no calendário 2025, né? 1º de janeiro de Isso. 2025 a 31 de dezembro de 2025. Como essa nova tributação foi 1º de janeiro de 2026, então aí o impacto na declaração do próximo ano. O Marco Piccolo, seria legal divulgar essa alteração, pois os valores de dedução padrão e parcela a deduzir foram alterados conforme a renda. Seria legal divulgar essa alteração, pois os valores de dedução padrão e parcela a deduzir, acho que o A Marco nova aqui, Ana, tabela? exato, está falando sobre a tabela progressiva, né? Que ele é isento até 5 mil, mas entre 5 mil a 7.350, que tinha lá a Tem um parcela a fator. deduzir, que tinha lá a alíquota e a parcela a deduzir, na realidade ela é agora um fator de redução, né? Decrescente, isso. Talvez, Marco, obrigado pela dica, acho que foi legal. Vamos anotar, o pessoal de comunicação me ajuda aqui nesse follow-up, nesse FUP aqui. Vamos fazer uma matéria sobre esse tema, dando exemplos, tá? Que eu acho que aqui a tabela em si antes ela era mais intuitiva.
você tinha uma alíquota, 7,5%, menos uma parcela a deduzir, que é exatamente o que você colocou entre aspas aqui, Marco. Você tinha lá 7,5% menos a parcela a deduzir, chegava no imposto, né? Agora ele tem um fator que faz esse ajuste entre 5.000 e 7.350. Então, eu acho que é uma matéria legal de ser feita para explicar esse cálculo e eu acho que exemplos são importantes para entender como funciona. Então, vamos anotar isso. Novamente, obrigado pela dica. Vamos fazer uma matéria e a gente envia para todos os participantes aí falando de como é esse cálculo nessa nova tabela. A Caroline, vale mais a pena declarar no modelo simplificado ou completo? Aqui, e depois a Ana me ajuda, hoje o sistema da Receita, hoje não, né, já há um bom tempo, ele está evoluindo cada vez mais, mas ele já faz uma comparação entre os modelos, né? Entre quanto que você deveria pagar ou restituir pelo modelo simplificado ou pagar ou restituir pelo modelo completo. Então, você pode escolher, depois que você lançou todos os seus dados, né? E aqui uma outra excelente evolução que a Receita trouxe foi a pré-preenchida, né? Todas as informações que estão na base da Receita, ela já traz pré-preenchida. Isso é importante até para diminuir a quantidade de erros de digitação. Às vezes está lançando lá um recibo médico, erra a digitação de um valor e isso já traz todo um problema, né? Então, como já vem isso pré-preenchido, acho que é uma ajuda grande aí dentro do processo, né? Mas, novamente, o sistema já te dá essa opção. Então, cada caso vai ser um caso aqui. É difícil dizer, olha, melhor é esse ou aquele. Lançar todas as informações e avaliar o que o sistema apresenta. Eu acho que aqui, se você tem, despesas com médico, com educação, às vezes pode valer a pena completa, porque a simplificada já não considera esses fatores. É um cálculo muito simples, por isso simplificada, né, sobre o rendimento tributável e imposto de renda. Acho que são 20% sobre o rendimento tributável, se eu não me engano. Então, se você tem deduções, se você tem isenções, talvez a completa faça mais sentido, mas é como o Marcelo falou, tem que testar, lançar as informações e calcular em uma, calcular na outra para ver o que realmente vale a pena. Às vezes, na completa gera imposto a pagar e na simplificada não, gera até um valorzinho a restituir, então vai depender da realidade de cada pessoa. É bem lembrado, Ana, bem lembrado, porque a simplificada, como você disse mesmo, o próprio nome já diz, ela é bem mais simples, é um cálculo e ela não aceita as deduções. Então, se tem deduções, é um indicativo que talvez a completa seja melhor, mas é lançar tudo e fazer a opção de qual o melhor resultado aqui. O Matias Souza é um dependente que tenha lesão cerebral, que seja 100% inválido, tem benefício na declaração completa? Um dependente. O dependente, eu até, agora há pouco, quando eu estava falando no beneficiário, né, na pergunta do Mendonça sobre o plano previsão, se tem um dependente que ele é considerado inválido, Matias, ele é considerado como um beneficiário legal independente da idade, mesmo que seja um filho, tá? Porque um beneficiário legal, ele tem até 21 anos, ele é considerado um beneficiário legal, ou entre 21 e 24 anos, desde que esteja cursando um curso de nível superior, uma faculdade, uma universidade, tá? Se ele é um dependente e ele tem restrições, então não é aplicado essa idade limite, ele pode ser tratado como um beneficiário legal, mesmo tendo acima de 24 anos. Tá? Então, esse é um primeiro tópico. Benefício na declaração completa, Ana, eu não saberia dizer, não sei se você tem essa É. informação. Eu acho que essa questão do dependente, ele não vai ter a limitação de idade, então como dependente, seu dependente, se for o caso, ele não tem o limite da idade, não se encerra aos 24 anos. Agora,
eu não sei, precisaria avaliar tudo que engloba rendimentos. Eu imagino que a pessoa não deva ter rendimentos que complemente a sua declaração. É um caso bastante específico, talvez é um caso que vale a pena consultar um contador especializado para entender se haveria alguma outra alternativa. Sim. Mário Alberto Filtran, com a alteração da tabela de R 2026, isenta até 5 mil, pode ser feita a alteração da tabela de regressivo para progressivo, só assistido visão telefônica. Mário, a decisão do regressivo, mesmo com a 14.803, que é a legislação lá de 10 de janeiro de 2024, mesmo a alteração da lei, ela continua considerando o regressivo como irretratável, tá? Então, a legislação, ela não permite que quem tenha feito a opção pelo regressivo, mesmo antes de 10 de janeiro de 2024, altere para o progressivo, tá? O inverso é verdadeiro. Quem optou antes de 10 de janeiro de 24 pela tabela progressiva, ele pode, a qualquer momento, e não tem prazo, a qualquer momento, ser tabela regressiva. Só que o inverso não é verdadeiro, porque eles consideram a tabela regressiva como irretratável. Outro ponto importante, aproveitando sua pergunta. Quem fez a opção pelo progressivo já na nova lei, depois de 10 de janeiro de 2024, se está na vigência da nova lei, também não pode ir para regressivo, tá? Só pode progressivo ir para regressivo se a escolha foi feita antes da legislação, antes da Lei 14.803, antes de 10 de janeiro de 2024. Dei uma resposta longa, mas vou te responder diretamente agora, Mário. Não pode, porque a tabela regressiva, por princípio, ela é irretratável, ela não pode, quem é regressivo não pode ir para progressivo, mesmo que tenha escolhido antes ou depois da 14.803, em 10 de janeiro de 24. O Arno, não crie expectativa sobre os 12% de aporte com isenção no IR, pois você será cobrado mais adiante quanto receber este valor. É verdade, Arno. Eu acho que a tributação é na fonte, quando recebe, mas o que também nós estamos falando aqui é sobre as possibilidades de avaliação e de tributária que você tem para pagar menos imposto na saída, né? Agora nós estamos, por exemplo, uma tabela regressiva, ela te dá uma isenção para cima de 10 anos, você tem uma alíquota de 10%. Então, você se tem um incentivo de 12 na entrada e paga 10 na saída pelo limite da tabela regressiva. Então, você tem um incentivo fiscal de fato. Nós vimos que também agora está com uma alíquota maior na progressiva de isenção, até R$ 5.000, né? E 7.350 também tem um valor de isenção. Agora, cada caso é um caso, né? Não dá para a gente dizer que é falar, mas eu estou mirando receber um benefício de R$ 40.000. Se for a tabela regressiva de 10%, continua sendo bom. Tem que ver como foi feita a declaração. Então, cada caso é um caso aqui, né? Então, acho que por isso que até eu comentei numa pergunta que foi feita, falou, olha, eu resgatei em ações, paguei 15%, se eu colocar aí, vai ser tributado? Eu disse, sim, vai ser tributado, por isso também tem que avaliar da onde está vindo o recurso para fazer o aporte, que vale a mesma forma. O Maurício Caparrós, minha renda na visão prévia será somada com a renda do INSS, que hoje tem isenção total? Se somar, eu ultrapasso o limite de isenção. Esse é um ponto, tá, Maurício? Sim. Para a declaração, são somadas todas as rendas, da visão prévia, do INSS. Eventualmente, se você tiver uma renda de um aluguel, né, de um imóvel que você tem alugado, também é somado. Se você eventualmente recebeu algum valor de alguma atividade que você tenha feito, também é somado. Então, é por isso que é importante, quando pensa na declaração, pensar em a soma de toda
quanto você recebeu no ano para poder entender os impactos, né? Então, a resposta aqui para você, sim, e isso acontece. Às vezes você tem dois valores que estão abaixo de 5 mil, quando eles se somam, eles passam a ser tributados na declaração por conta disso. O Vanderlei, a dúvida é, se na nova tabela de isenção de 5 mil, se a renda INSS é 5 mil e da visão prévia é mais 5, vale a pena pedir a isenção na visão prévia? Essa isenção é automática, né? Quando a gente fala da tabela de 5 mil que está isenta a partir de janeiro de 2026, ela é automática. A gente vai aplicar essa tabela independente do pedido do participante. Quando eu comentei na apresentação do pedido, era referente à isenção de 65 anos, que aí é uma opcional. O INSS já tem como base aplicar, não é uma escolha do assistido, então o INSS aplica a isenção de 65 anos, a visão prévia só vai aplicar mediante a solicitação do participante. Quanto à tabela de 5 mil, isso é legal, né, previsto em legislação. Eu preciso aplicar aquela tabela, então até 5 mil eu não estou tributando, eu vou tributar acima dos 5 mil. Mesmo que talvez essa é a preocupação da sua pergunta, Vanderlei, depois se somar os 5 mil isentos de um lado e os 5 mil isentos de outro, vai dar 10 mil que é tributável. Então, você fala, bom, se tributasse antes, eu evitaria isso lá na frente, mas como a Ana colocou, aqui é obrigatória a aplicação da tabela, né? Valores até 5 mil, nós temos a tabela para aplicar e temos que isentar o pagamento. Tem uma situação que isso acontece muito em aluguel, né? Porque o aluguel também tem essa situação. O que os contadores fazem, tem uma forma de um recolhimento avulso mensal, que é chamado de carnê-leão, né? O nome já diz um pouco do que ele significa, que é um carnê do imposto de renda, né? Do leão do imposto de renda. Isso é você mensalmente fazer a sua contribuição, que depois você abate como imposto de renda na sua declaração, caso tenha interesse, né? Não esperar só o cálculo no ano seguinte, sabendo que tem algum imposto aqui, você antecipar para não deixar acumular o pagamento, tá? Eu acho que só complementando, Marcelo, essa questão da nova tabela a partir de janeiro de 2026, foi o que eu falei, agora as pessoas precisam pensar, né, avaliar, analisar todos os rendimentos que tem. Na visão prévia, a gente ainda tem uma ferramenta que seria ajustar a forma de recebimento, então os planos visão multi, visão telefônica, mais visão, permite que até por um tempo, se for o caso, zere o percentual de recebimento, né, a gente tem as campanhas, então tudo isso é para você conseguir ter um planejamento financeiro, um planejamento fiscal para ajudar nessas decisões, porque fugir do imposto a gente não consegue, mas dá para ser feita uma análise, de repente, se for o caso, diminuir um pouco do rendimento do valor do benefício nesse momento, ou aumentar no futuro. Se você não fez opção a partir de janeiro de 2024 pelo regressivo, talvez pensar se vale a pena fazer essa mudança de tabela, então avaliar todas as alternativas para tentar minimizar esse impacto do imposto de renda. O Newton só assistido no plano visão telefônica. Fiz opção pelo regime regressivo muito antes de 10 de janeiro de 2024. Então, nessa situação, Newton, como você fez a opção pelo regressivo e a legislação trata o regressivo como irretratável, aqui não dá para mudar a sua tabela, tá? Mesmo sendo antes da 14.803, que é 10 de janeiro de 24, tem que manter o mesmo regime. Caso eu opte pela mudança para o regime regressivo, volta à pergunta anterior, deixa eu ver só se eu li errado, porque pode ser que eu tenha lido errado. Não, pelo regime regressivo, né? Então, volta um pouquinho. Caso eu opte pela mudança para o regime regressivo, serei obrigado a declarar o rendimento da visão prévia na declaração de ajuste anual ou ele deverá ficar fora? Então, Newton, eu acho que a primeira pergunta sua é: você é progressivo,
muito antes de 10 de janeiro de 2024. Tá? Se for isso, Ele já fez a opção, Marcelo, e pelo que ele colocou, ele fez a opção antes de dar a nova regra, ele já era regressivo. isso, mas que a próxima pergunta, Ana, quer ver, passa para a próxima, que é a do Newton também. Caso eu opte pela mudança para o regime regressivo, se ele já fez pelo regressivo, ele não ia mudar. Eu acho que talvez ali tenha um engano. Depois você confirma para a gente, até no chat, tá, Newton? Vamos responder pensando que a primeira é progressiva e que você quer mudar para o regressivo. Se não for isso, manda uma outra questão e a gente responde aqui, tá? Isso, legal. Obrigado. É o que eu tinha imaginado na primeira pergunta mesmo. O pessoal de comunicação está rápido. Então, volta naquela, por favor, só porque eu parei no meio aqui. Caso eu opte pela mudança para o regime regressivo, serei obrigado a declarar o rendimento da visão prévia na declaração do ajuste anual ou ele deverá ficar de fora? Suponha que você, no meio do ano de 2026, né, você opte pelo regime regressivo. Então, você teve lá 6 meses pelo regime progressivo, e os outros 6 meses, os últimos 6 meses do ano, será pelo regressivo. A sua declaração ela vai seguir essa forma da sua opção. Tá? Então, os primeiros 6 meses eles vão ser pelo regime progressivo. Então, você vai lançar lá como renda tributável, imposto recolhido, fazer as deduções que você pode fazer. E do segundo semestre, o regressivo é tributação exclusiva na fonte. Né? É uma tributação exclusiva. Então, é um outro quadro que você vai lançar. Então, não tem nenhum ajuste de passado que você tem que fazer. O que vai fazer a partir da sua escolha, você vai mudar a forma de declarar. E, como eu disse, se fosse no meio do ano, você vai declarar metade do ano de um jeito e a outra metade com a outra tabela, tá? Como a Ana explicou. Certo, Ana? E tem mais um ponto, a instrução normativa, né, publicada pela Receita agora no início da semana, ela traz que estão obrigados à declaração as pessoas que tiveram rendimento tributável acima de 35.584 e pessoas com outros rendimentos, aí dentro desses outros rendimentos eles trazem rendimento com tributação exclusiva ou rendimentos isentos acima de R$ 200.000. E aí tem outros fatores de declaração, né, que obrigam. Então, preciso observar isso. Mesmo sendo uma tributação exclusiva, onde eu não tenho o ajuste do imposto de renda, existe uma limitação quanto ao valor estabelecido pela Receita Federal. Então, nesse primeiro ano, você teria essa condição que o Marcelo falou, parte do ano como progressivo, parte como regressivo. No próximo ano é integralmente regressivo, mas tem que ser observado o valor, porque a Receita exige uma declaração, mesmo que de tributação exclusiva, hoje acima de 200.000, ano que vem não sei quanto será o valor, mas tem que observar essa regra que a Receita impõe quanto à obrigatoriedade. José Araújo Cabral, tenho recebido os pagamentos mensais com uma taxa menor de IR. Quando for fazer a declaração, terei que devolver esse valor pago a menos? Não, a gente voltou numa pergunta anterior aqui, né, do Newton. Se puder voltar naquela pergunta, o valor que você, José Araújo, que você deve estar recebendo com uma taxa menor de IR, deve ser a aplicação da nova tabela, suponho, né? Como a Ana colocou, desde janeiro a gente já está com a nova tabela de IR progressiva com maior volume de isenção, até R$ 5.000, tá? Então, por isso que agora, em 2026, com a aplicação da nova tabela, você pode estar sentindo um pagamento menor de imposto de renda, tá? Supondo que esse fosse sua única renda, né? Quando você for fazer a declaração, você vai ter que devolver esse valor pago? Não, se fosse sua única renda, porque a tributação ela está correta, ela tá. Se você recebe R$ 5.000, por exemplo, ele é isento sobre esse valor. O que pode acontecer é ter outras rendas que, somadas, elas passam a ser tributadas. Tá? Então, aí é uma análise que tem que ser feita individual, e se
Se tiver interesse até que a gente ajude nessa análise, como aí entram valores, especificidades e renda que você recebe, puder marcar um atendimento com o nosso pessoal. Comunicação, se puder pôr aquele quadrinho, eu acho que é legal. Nós temos vários canais de atendimento aqui, mas temos até um atendimento pessoal que pode ser agendado pelo site, né? E esse atendimento ele pode ser presencial aqui na sede da Visão Prev, né? Na Alameda Santos, perto do metrô Brigadeiro. Mas esse atendimento ele pode ser também, obrigado, ele pode ser também pessoal com uma ferramenta como essa, né? Que a nossa pessoa aqui da área de relacionamento vai atender e conversar com vocês virtualmente, mas só com uma pessoa, para poder fazer apresentar dados, discutir informações mais específicas, né? Então, se tiver interesse, procure aqui um dos nossos canais, tem que fazer esse atendimento, né? Que o QR Code ali também tem, no nosso site também tem essa possibilidade, para aí apresentar e a gente possa dar um pouco mais de detalhes. O Sidney Ciani, no meu comprovante de rendimento pago no campo Outros, está como rendimento isento e não tributável. Quando eu lançar neste campo, o que descrevo? Se é rendimento isento, Ana, e não tributável, isso é isenção? Precisa avaliar o caso, tá, Sidney? É que agora eu não tenho os seus dados, mas ele pode ser a isenção por moléstia grave ou a isenção de 65 anos. A gente tem uma alternativa que são pessoas que têm o saldo isento de 89 a 95, que se beneficiam da instrução normativa 1343. Então, eu preciso só depois entender seu caso. A gente pode verificar e entrar em contato com você, tá, Sidney? Acho que seria legal, se puder anotar esse nome do Sidney Ciani aqui, depois a gente dá um retorno para ver esse caso específico. Esse saldo isento de 89,95 que a Ana citou, que é o saldo isento, né, é de uma bitributação que teve naquele período. Então, quem tem contribuições que foram realizadas naquele período tem esse saldo isento para abater, caso já não tenha utilizado. João Manuel Romão, tenho 73 anos de idade e costumo descontar a isenção, mas posso usar no INSS na Visão Prev? Como a Ana colocou, João Manuel, pode, tá? Nós só fazemos da Visão Prévia, do INSS é automático quando faz 65 anos, aqui da Visão Prévia tem que ser solicitada pelo participante, mas sempre que o participante solicita, nós concedemos, então fica com as duas isenções. O que pode acontecer é que quando da declaração, a Receita considera só uma isenção, ela vai considerar possivelmente só a isenção do INSS, e aí pode ser que dê um imposto a pagar. É um problema? Não, não é um problema, não está cometendo nenhuma irregularidade, tá? Só que o que pode acontecer é quando da declaração dá um imposto a pagar pelo fato de ter, durante o ano, ter tido duas isenções e na declaração a Receita considerar somente uma. A Lúcia Gambirasi, como declarar em despesas médicas, CNPJ da Sistel ou do plano de saúde da Bradesco Saúde? Aí, continuando, os boletos são emitidos pela Sistel e pagos, mas a utilização é pela Bradesco Saúde. Fico em dúvida sobre qual CNPJ devo informar. Aqui, apesar de nós não termos saúde, tá, Luciano? Você deve estar comentando sobre o PAMA, né, que é o Plano de Assistência Médica de Assistidos lá da Sistel. O CNPJ que você tem que utilizar é da Bradesco Saúde, tá? A Sistel é o plano de previdência como a Visão Prev, só que ela não é uma operadora de saúde. Então, se você coloca uma despesa de saúde colocando um CNPJ da Sistel, pode dar problema junto à Receita por não ser uma operadora de saúde.
Então, aqui, o CNPJ que tem que ser utilizado é a Bradesco, que é quem é contratado pela Sistel para prestação de serviço. A Sistel ela tem a Bradesco em quase todos as capitais e tem a Unimed em várias cidades do interior do Brasil também. Então, é isso. Tem que ser Bradesco para quem utiliza Bradesco e Unimed para quem utiliza Unimed, no caso do PAMA. O Marcos Palmeiras, como declarar os rendimentos na tabela regressiva? É da mesma forma dos lançamentos? Você tem um slide, né, Ana? Você consegue voltar, a Kelly? Espera aí que eu vou posicionar. Porque aí, Marcos, é importante a Ana te mostrar, porque ela tem na apresentação dela, tem até o quadro que é lançado, aí fica mais didático aqui a explicação. Vamos lá, Ana. Aqui, Marcos, se o seu benefício ele é pago com a tabela regressiva, ele vai aparecer no informe de rendimento no quadro 5, linha 3, outros, tá? Ele vai aparecer aqui todas as parcelas que você recebeu no ano, se for uma renda mensal, o abono vai estar nas linhas 1 e 2, tá? Então, o abono líquido e o imposto de renda na linha 2. E na declaração, no programa de declaração, tem um item que chama rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. É aqui que você vai lançar esse benefício recebido ou o resgate que você recebeu da Visãoprev, tá? Então, quando você clicar aqui nesse botão aqui embaixo, novo, ele abre o campo para você entrar com as informações. Então, fonte pagadora Visãoprev, o tipo de rendimento, o valor que você recebeu. Então, é nesse campo que vai aparecer, que você tem que lançar, né? E possivelmente, né, Ana, se ele fizer a pré-preenchida, o valor Já já vem deve nesse sair. campo, né? Sim, aí é importante validar, comparar se o que a Visãoprev informou para você no informe está conferindo com o que a Receita trouxe na pré-preenchida. É isso. O Marco Piccolo desconta 12% desde que fez aporte. Isso. Desculpa, Marco. O desconto de 12% que eu comentei, o incentivo fiscal, é para aportes, e é um desconto de até 12%. Então, eu não fiz nenhum aporte durante 2025, né? Então, não tem esse desconto sobre o valor. Então, 12% é para quem fez aporte ao plano, isso mesmo. Maurício Caparrós, eu posso alterar meu regime de regressivo para progressivo? Não, Maurício, o regressivo ele é irretratável. Antes ou depois da lei, pouco importa. Quem optou pelo regressivo não pode alterar para progressivo. José Araújo Cabral, boa tarde, tenho recebido rendimentos com menor taxa. Eu acho que essa a gente já foi, hein? Eu acho que a gente já passou essa pergunta. Sim, que a gente comentou sobre a tabela que está sendo aplicada desde janeiro. O Edilson Felício, se eu assistido mudar para a tabela regressiva posterior, então incide menos IR para valores de resgates maiores após 2 anos do que eu fiz contribuição. Então, esse é um ponto, Edilson, que você tem que avaliar para a decisão. Então, suponha que você é progressivo e você é assistido, não tem problema isso, e você fez a sua opção pelo progressivo antes de 10 de janeiro de 2024. Você fala, bom, agora eu quero avaliar se vale a pena mudar para o regressivo. Nós geramos um extrato para você das suas contribuições para que você avalie como estão as suas contribuições por alíquota, tá? Porque você pode ter, dependendo do tempo que você não tem contribuições conosco, um volume já importante da sua reserva como 10%. Ou não, ou pode ser que você teve pouco tempo conosco e aí as suas contribuições estão mais com 35, 30, 25. Então, para tomar a decisão de mudança de tabela, é importante que você nos faça um pedido para conhecer o seu extrato regressivo, e essa é só uma informação para você tomar a decisão
de como está a sua reserva distribuída pelas alíquotas de 10, 15, 20, 25, 30 e 35%. A partir daí, aí sim você pode tomar a decisão, e sim, se tiver um volume já acima de 10 anos, 10 ou mais anos, ele já vai começar com a alíquota de 10%. E como é que funciona isso? Eu comentei que a gente paga sempre pela menor alíquota de mais tempo, né? Então, nós vamos pagando até esgotar aquele volume que está em 10%. Só que se a gente demora 2 anos, um exemplo hipotético, tá? Para esgotar aquele valor, o que estava com 15, como já vai ter passado 2 anos, ele vai virar 10. O que estava 20 já vira 25. Perdão, o que estava 20 vira 15. O que estava 25 vira 20 e assim por diante. Então, essa é uma simulação que a gente pode ajudar vocês a fazerem, que não é assim, se eu decidir e hoje tem um pouco em 10, um pouco em 15, um pouco em 20, quando eu receber, eu vou receber dessa forma. Não, porque daqui 2 anos, o que era 15 vai virar 10, tá? Se você não recebeu ainda, obviamente, né? O que era 20 vai virar 15. Então, com o passar do tempo, a alíquota vai reduzindo também. O Antônio Lima, sou assistido pelo Plano Telefônica BD, renda vitalícia. Seria possível adequar para a reserva CD de forma a permitir a tributação pela tabela regressiva de R, alinhando aos aportes pretéritos? Antônio, esse é um tema que nós avaliamos, inclusive fizemos uma série de estudos, levamos para o nosso conselho, tá, deliberativo, e a decisão do conselho, dada a estrutura do plano, esse é um plano que agora ele começou a gerar superávites, agora 2024, tá? Ele teve um volume de superávit gerado em 2024 de 5 milhões e 800. Ele gerou um superávit importante em 2025 também, que a gente está deliberando essa semana, amanhã cedo. Nós temos uma reunião do Conselho Deliberativo para apresentar e aprovar esses números, e depois nós vamos divulgar a vocês, vamos colocar no nosso relatório anual, vamos dar transparência total desse número, mas nesse momento, antes da aprovação do Conselho, o que eu posso comentar é que foi um superávit importante gerado. Então, dada essa geração de superávit, o Conselho pediu para que a gente aguardasse um pouco para fazer um processo de migração, porque aqui, para atender esse seu pedido de transferir a sua reserva para um plano CD, para optar pela tabela regressiva, nós deveríamos abrir uma janela de migração espontânea, tá? Onde o participante optasse por sair do plano onde está e ir para um plano CD. É espontâneo, é voluntário, que alguns poderiam fazer, outros não, seria voluntário, mas dado o momento que nós estamos de geração de superávit, o Conselho pediu para aguardar um pouco mais para esse ponto, e a gente vai divulgar aqui os resultados do plano e vocês vão entender aí por que aguardar um pouco mais. A Rosângela Gonçalves, qual compensa mais, progressivo ou regressivo? Rosângela aqui pergunta, não é que a pergunta é difícil, é que depende, cada caso é um caso, tá? Depende de uma série de fatores, e não tem assim, eu já tenho mais de 10 anos, né? Todas as minhas contribuições têm mais de 10 anos, então, na regressiva eu estou com 10%. É melhor para mim a regressiva? Pode ser que não, porque se você tem um benefício até R$ 5.000, na progressiva você é isento. E na regressiva, se você tem um benefício até R$ 5.000, você vai pagar os 10%, mesmo tendo mais de 10 anos. Então, aqui tem que fazer estudo, tem que ver o volume da sua renda, tem que ver a sua reserva, tem que ver onde está na alíquota. É difícil dizer se um é melhor que o outro, vai depender de uma série de variáveis aqui para essa decisão. O Vanderlei, recebo 5.000 no INSS, mais 5 visão prévia, mais 5 aluguel. Vale a pena mudar de progressivo para regressivo? Vanderlei, eu vou pegar o gancho na pergunta anterior, né? Que aqui tem que fazer uma simulação, que não dá para te
te garantir o que é melhor, tá? Mas a gente pode te ajudar nessa simulação. Se você quiser fazer marcar um atendimento individual, a gente pode falar contigo e te dar algumas sugestões. Matias, aposentei em 2005, fui colocado como tributação progressiva. É vantagem mudar para regressiva e quando pode ser alterada? Se você está desde 2005 como progressivo, você pode mudar para regressivo. A primeira parte da sua resposta é sim, dá para mudar para regressivo. Quando pode ser alterada? A qualquer momento. Essa não é uma decisão que você precisa fazer esse mês que vem, esse ano que vem. A qualquer momento você pode fazer. Agora, se é melhor para você ir para a tabela regressiva, aí era importante, Matias, marcar um atendimento para a gente ver a sua reserva especificamente, o valor do seu benefício, se você tem outras rendas, a gente te ajuda nessa simulação para te ajudar nessa decisão. Como isso não tem prescrição, né? Não é assim, se eu não fizer esse mês de março, eu vou perder a oportunidade. Não, você não vai perder a oportunidade. Então, marca um atendimento, a gente olha todas as suas informações e te ajuda aqui no processo da sua decisão. O Arno, existe a opção de abrir mão do abono anual ou é mais vantajoso permanecer com ele mesmo tendo várias fontes de renda? Ok, fontes de renda. Ana, nos regulamentos, visão telefônica, eu tenho certeza, visão múltipla com um pouco de dúvida, mas me ajuda, ele pode optar por não receber, certo? Pode. O padrão, a visão prévia paga no visão multi, no visão telefônica, no mais visão, o abono, que é o 13º benefício no ano. Mas o participante pode optar por não receber, tá? É uma decisão e depois de optado por não receber, se ele mudar de ideia no futuro, ele pode voltar atrás e optar por voltar ao recebimento, fica a critério do participante. Não havendo nenhuma manifestação, o padrão é pagar o abono. Isso. Obrigado. Olá, parabéns pela iniciativa. Quem é autopatrocinário do Visão Telefônica e teve redução de contribuição em razão do superávit, essa contribuição aportada pelo superávit pode ser deduzida do IR? Não. A contribuição do superávit ela entra como uma contribuição da empresa, né? Então, o que a gente recomenda é que, mesmo tendo a redução, seja feita uma esporádica de mesmo valor do superávit para você manter, primeiro aumentar a sua reserva, né, que eu acho que é importante, e também manter o mesmo valor a ser abatido. O Antônio Gonçalves Neto, sou assistido e optante pelo regime regressivo há mais de 10 anos. Como exemplo, somando os valores do INSS e do Visão, ultrapasso 7.500. Terei que pagar IR mesmo lançando contribuição exclusiva? Não. Aqui, o exemplo que a gente sempre citou, eu e a Ana aqui, Antônio, era para a tabela progressiva. Perdão, para a tabela progressiva quando soma as rendas. Aqui, se você está com um valor na visão no regressivo, ele entra como tributação exclusiva. E no INSS como progressivo, ele vai ser tributado lá o INSS só como progressivo. Eles não somam essas rendas por serem tributações diferentes, tá? Tabelas diferentes com tributações diferentes. O José Manuel Gutierrez Preto, entendi que com 65 anos, no meu caso tenho 70, é possível, legal, ter isenção de IR no INSS e na visão. No momento da declaração, o IR pode vir a cobrar devido. Qual a legalidade, então? José Manuel, só para não ter dúvida, não sei também se vale a pena colocar o slide, não é a isenção total do seu imposto de renda, tá? É a isenção de uma parcela que a Ana apresentou, 1.765, Ana, você tem o valor? Não, mensal, a isenção é de 1.903, tá? Mensal. 1903. O total no ano, 35.584. É esse valor de 1903, José Manuel, que você pode abater 1903 na visão prévia
e pode abater. E se você tem mais, se você recebe INSS e tem mais de 65 anos, o INSS já está te abatendo 1.903 na base lá, tá? Então, não tem nenhum problema ter esses dois abatimentos. O que acontece é que quando chegar na sua declaração, só vai ter uma isenção. Não vai ter 1.903 vezes 2, só vai ter 1.903. E aí, então, tem uma parte da sua renda de 1.903 mensal que não foi tributado, que na declaração é cobrada a tributação. Tá? Então, é essa parcela que é isenta acima de 65 anos, é 1.903 por mês. É que diferente da isenção por moléstia grave, que não tem um limite, não um valor limite, a isenção de 65 anos tem. Então ele fala que mensalmente eu isento R$ 1.903. Então por isso que tem esse ajuste na declaração, como o Marcelo falou. Se você usa 1.900 aqui, 1.900 no INSS, naturalmente na declaração de ajuste a Receita vai verificar que foi usado um valor que excede o limite e vai fazer o ajuste do imposto devido. O Arno, os abonos têm IR calculado individualmente em cada fonte de renda ou devem ser somados e sofrer o cálculo da tabela? O abono ele tem caráter exclusivo, tá? Então, assim como quem optou pela tabela regressiva, o abono, mesmo você estando na tabela progressiva, o abono, assim como o 13º salário, tem caráter exclusivo, ele não soma o restante dos rendimentos pagos pela Visãoprev ou pelo INSS, como o Marcelo explicou há pouco, ele tem caráter exclusivo, então ele não vai somar outros rendimentos para recalcular o IR. É que o abono, ele equivale, perdão, o abono equivale ao 13º salário, por isso que tem exclusivo. O Mário Alberto Feltran, congratulações, excelente explicação, muito grato, abraço, muito obrigado pela participação, Mário. O Matias Souza, muito obrigado e parabéns pelo trabalho apresentado. Nós que agradecemos aqui pela participação, Matias, e pelas perguntas. O Edilson, muito bons esclarecimentos, visão prévia, obrigado. Nós que agradecemos pela participação. Entendo comunicação que a gente não tem mais nenhuma pergunta, certo? Eu posso. Isso mesmo, Marcelo, os comentários já encerraram. Tá bom. Então, agradecer a participação de todos. Tá? Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Nós temos outras lives programadas aqui ainda nesse primeiro semestre para falar de outros temas. A gente trouxe essa agora para o mês de março, dado o início aqui do período de tributação. Tá? Então, agradecer a participação de todos. Obrigado também, Ana. Obrigada. Boa noite a todos.